E aí, galerinha, tudo bem? Bom, essa é uma questão que a gente tem que fazer o seguinte raciocínio. A gente está falando o seguinte, a gente tem aqui um girininho e um sapo. E a gente quer saber quais as diferenças, né, em relação ao seu material genético, seus ácidos nucleicos, que vai acontecer nessa transformação, nessa metamorfose do indivíduo que está na fase de girino, depois para a fase adulta. Então, o que a gente pode observar aqui? Galera, seguinte, esse cara aqui, ele está ali como se fosse um embrião, está se desenvolvendo, certo? E depois vai ter aqui a formação do indivíduo adulto. Vamos pensar mais ou menos como acontece com a gente. Então a gente tem lá a fecundação, né, do ovócito pelo espermatozoide e gera um zigoto ali. Então você teve a união de um conjunto de material genético, um conjunto de cromossomos do espermatozoide com o conjunto do ovócito, ou seja, dois conjuntos haploides que se juntam e formam um conjunto diploide, beleza? Então você, em algum momento, nós fomos seres unicelulares. Mas hoje a gente tem um monte de célula, ou seja, essas células foram se multiplicando. E a gente sabe que na divisão celular, a gente tem, né, na mitose, que é para gerar um número maior de células, a manutenção desse número de cromossomos. Ou seja, todas as células desse cara aqui, desse girininho, vão apresentar um DNA que vai ser idêntico a todas as células do indivíduo adulto. O DNA não muda, ele é o mesmo para todas as células do corpo desse cara aqui. A única coisa que vai mudar vai ser a expressão de determinados genes por conta dessa nova fase. Então, por exemplo, quando a gente observa um girino, a gente sabe que o tipo de respiração desse girino é diferente, a circulação dele é diferente, lembra a do peixe, lembra disso? Beleza, a gente tem excreta nitrogenada diferente, então esse cara tem toda uma fisiologia adaptada para o seu desenvolvimento na água, muito semelhante ao que acontece nos peixes. Depois que ele se torna um indivíduo adulto, por mais que ele seja dependente da água, ele não vai viver exclusivamente dentro da água. Então, por exemplo, a respiração dele muda, a excreção, o tipo de excreta dele muda, a circulação vai mudar. Então, o que está acontecendo para a gente ter essa transição, essas modificações na fisiologia desse animal? A gente já viu que o DNA não vai ser alterado. Porém, esse DNA, quando a gente olha para dentro de uma célula, a gente sabe que determinados trechos do DNA, que contém os genes, eles podem estar ativos num determinado grupo de células e inativo em outro grupo de células. Então vamos imaginar o seguinte, na fase de girino, a gente tinha X grupos de genes ativos que não vão estar mais ativos quando o indivíduo se tornar adulto, certo? E esses genes, eles são transcritos, gerando pra gente RNAs mensageiros diferentes, que vão gerar, obviamente, proteínas diferentes, e isso vai interferir naquela função que a gente estiver analisando. Então repare o seguinte, embora o DNA não se modifique, a expressão desse DNA, a expressão de determinados genes vai ser modificada de acordo com o momento da vida desse animal. Então o que a gente pode dizer? Que o DNA é igual, mas seu RNA mensageiro vai ser diferente em momentos diferentes da vida dele, porque obviamente ele vai precisar disso para fisiologias diferentes também. Beleza? Então o que a gente pode apontar aí como resposta? A gente tem o número 1 e o número 4. O número 1 diz pra gente que o DNA não muda e o número 4 diz que os RNAs serão diferentes. Beleza? E essa combinação a gente encontra na opção B de bola. Até mais.